Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho e novamente estamos aqui para falar a respeito do PPP. Sem muita enrolação, vamos hoje falar a respeito do PPP quando a pessoa perdeu o PPP. Então, ele saiu da empresa, a empresa forneceu direitinho o PPP, não é isso que eu estou dizendo, a pessoa acabou perdendo o PPP. Só que no decorrer do tempo, às vezes a pessoa já faz tempo que ela trabalhou na empresa e a empresa fechou. A empresa faliu, fechou, mudou, aconteceu alguma coisa. E aí, o que eu preciso fazer? Porque para aposentar, como nós já sabemos, o PPP é necessário. E a pessoa, ela fica precisando daquele documento e muitas vezes a empresa, como eu já disse, fechou, faliu, mudou, aconteceu alguma coisa. Qual será o procedimento, então? Bom, primeiramente, pode ter gente que está aí assistindo o vídeo e não sabe o que é PPP. Então é importante a gente contextualizar e deixar claro o que é o PPP, para que ele serve, para que ele se destina, e depois a gente vai diretamente no assunto aí da perda do PPP. Então, o PPP é um documento onde a empresa transcreve informações que ela já tem dos laudos ambientais que ela vai fazendo ao longo do tempo e que ela coloca isso num documento específico de cada trabalhador, detalhando ali as condições ambientais que aquele trabalhador ficou exposto, os riscos que aquele trabalhador ficou exposto ali durante o contrato de trabalho dele. Então, ruído, calor, agentes químicos, agentes biológicos e outros tipos de riscos aí que o trabalhador pode ter ficado exposto durante a jornada de trabalho. Então é isso, basicamente, informações pessoais e informações dos riscos ambientais. Então, como eu já disse, a principal função desse documento é comprovar as condições ambientais que o trabalhador ficou exposto. Por quê? Em cima disso é que o INSS vai conseguir determinar o tempo que aquele trabalhador vai demorar para se aposentar, por exemplo. Então, nós já falamos aí de uma maneira bem resumida o que é o PPP. Se você quer mais detalhes a respeito disso, nós temos outros vídeos no canal que falam a respeito do PPP e dão bastante detalhes sobre ele, vários vídeos, mas hoje o objetivo é só falar a respeito do trabalhador que perdeu o PPP e a empresa já não existe mais, ela já faliu, já fechou, já aconteceu alguma coisa, não tem mais condições de pedir ali diretamente na empresa. Para que serve o PPP, primeiramente? Em quais situações a gente vai precisar do PPP? Situação principal, assim, que todo mundo precisa, aposentadoria especial. Ele é determinante crucial. Se você tiver o PPP preenchido de forma correta, direitinho, a empresa já fez os recolhimentos corretos, tudo certo, no decorrer do contrato de trabalho, você vai dar entrada na aposentadoria especial, apresentar o PPP e já vai aposentar. Não vai ter muitos problemas com isso, já conseguindo a aposentadoria de forma especial, já considerando os riscos que você ficou exposto direitinho. PPP também pode ser necessário para concessão de alguns tipos de benefícios previdenciários. Então, tem algum tipo de situação que você pode precisar de um benefício previdenciário e o INSS pode estar te pedindo o PPP, mesmo antes da aposentadoria. É meio raro de acontecer, mas também é possível que seja necessário apresentar o PPP para isso. Em alguns casos, o trabalhador fica afastado e é feita uma reabilitação. Um dos documentos que podem também ser necessários nesse tipo de situação é o PPP, porque ali constam as condições ambientais do trabalho, constam ali os riscos que o trabalhador ficou exposto, às vezes em outras atividades, em outras funções, porque se é uma doença ocupacional, por exemplo, isso vai ser importante. Se você já esteve exposto aos mesmos riscos em outras empresas, por exemplo, então o PPP também pode servir para comprovar a exposição, ser feita uma reabilitação profissional que não prejudique mais o trabalhador, né? Que ele tenha mais benefícios dessa reabilitação, não expondo ele aos mesmos riscos aí que de repente pode ter causado uma doença para ele. Na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, também pode ser necessário apresentar o PPP, porque ali tem informações sobre o contrato de trabalho, o tempo que você trabalhou, quando entrou, quando saiu, as funções que ficou trabalhando. Então, também pode ser necessária a apresentação do PPP na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Não é aposentadoria especial, por tempo de contribuição. Tá bom? Então, por isso que é importante. Toda vez que sair de uma empresa, guarda o PPP direitinho, deixa ele lá quietinho, guardado nos seus documentos, que ele pode servir para você se aposentar em algum momento aí da sua vida, se aposentar de forma especial ou se aposentar por tempo de contribuição, de forma normal, administrativa, vamos dizer. Para a empresa também é importante ter o PPP dos funcionários devidamente emitido, porque ele é um documento legal, obrigatório. Então ele pode ser exigido, por exemplo, no caso de auditorias, no caso de fiscalizações,
Em perícias judiciais, todo perito pede, os documentos que ele pede lá, PPRA, PGR, LTCAT, também pede o PPP, PCMSO, PPP, tá? Então, ele é um documento que ele sempre tem que estar à disposição. Quando o trabalhador sai, principalmente, quando ele sai, ele precisa ser emitido, entrega o trabalhador e a outra via tem que ficar no prontuário do funcionário que fica lá guardado na empresa. Então, é um documento obrigatório, um documento legal obrigatório, por isso que ele precisa ser preenchido com a maior responsabilidade e de forma correta. Além de tudo que a gente já falou, que seriam os benefícios previdenciários, basicamente, ele também é um documento de histórico de trabalho da pessoa. Então, ali tem o registro de todas as atividades que a pessoa fez, a data que ela mudou de função, que ela mudou de setor, as empresas que a pessoa trabalhou também estão ali registradas. Quer dizer, é um documento muito rico, tem muitas informações sobre o histórico laboral da pessoa, não só dos riscos, mas também informações administrativas, datas de mudanças de função, por exemplo. Vamos pensar que você lá na frente precisa comprovar que você trabalhou de tal período a tal período numa empresa e os setores que você trabalhou. PPP pode servir, tá? Então é um documento obrigatório, legal, válido, para comprovação do seu histórico profissional. Ok, mas perdeu o PPP. Perdeu o PPP, a primeira coisa que a gente tem que fazer, normalmente, vai até a empresa, liga, vai até a empresa, hoje, né, manda um WhatsApp, faz alguma coisa, entra em contato com a empresa e solicita. Esse é o caminho mais normal, vamos dizer assim, né, o mais prático e mais fácil. Mas, que nem a gente falou no começo do vídeo, pode ter um caso em que a empresa já fechou, você não tem mais contato, né, é impossível falar com aquela empresa. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, procura o sindicato. Sindicato, ele vai ter informações da empresa. Muito provavelmente ele vai saber até se aquela empresa mudou, para onde mudou, às vezes até ter o contato na empresa, às vezes até conhece a pessoa do RH da empresa. Então pode ser que ele tenha um contato facilitado. Pode ser que o sindicato também não tenha o contato, né? Não saiba para onde a empresa foi. Por exemplo, ela fechou e acabou, sumiu, ninguém sabe onde foi parar. O sindicato também não sabe. Mas o sindicato, ele também, dependendo das informações que ele tiver, porque o sindicato, muitas vezes, ele tem os laudos da empresa, por exemplo. Ele também pode emitir o PPP para você, tá? Então, é muito importante. O primeiro lugar que você precisa procurar, se a empresa fechou, é o sindicato, tá? Então, não tem o contato da empresa, não tem informações, não sei onde ela está, não tem como falar com a empresa, procura o sindicato, que o sindicato pode ser a primeira opção e pode resolver o seu problema de forma muito fácil. Estou falando isso porque muitas vezes a pessoa fica aí batendo cabeça, procurando e não tem informação e fica perdida e perde muito tempo com isso. E isso pode ser muito importante na hora de uma aposentadoria, por exemplo. Outro órgão que pode auxiliar você aí na busca do seu PPP é o Ministério do Trabalho. Porque da mesma forma que o sindicato pode ter informações sobre a empresa, o Ministério do Trabalho também pode. A empresa pode ter procurado o Ministério do Trabalho para auxiliar ela nesse processo aí, quando ela está fechando, de funcionários, como proceder e tal. Então pode ser que o Ministério do Trabalho da sua região aí, o local, ele possa te auxiliar também nessa busca aí do PPP. O Ministério do Trabalho ele não vai emitir o PPP, provavelmente se precisar de fazer essa emissão, ele pode ser que encaminhe você para o sindicato, mas também pode ser que o Ministério do Trabalho tenha documentos lá que comprovam as condições da empresa, condições ambientais que permitam o sindicato fazer o PPP para você. Então, também pode ser uma opção procurar o Ministério do Trabalho. Você pode procurar nos seus documentos. Vou dar um exemplo muito claro, muito clássico. No Olerite tem lá a função que você exerceu. Aí lembra daqueles documentos lá que o sindicato pode ser que tenha, né, os laudos da empresa? Então, ele pode confrontar naqueles laudos lá as informações que você tem no seu Olerite, por exemplo, da função, fora o seu relato, complementando, e ele pode montar o PPP dessa forma, por exemplo. Então é muito importante que você vasculhe nos seus documentos, porque lá pode ter informações. Você pode ter uma ordem de serviço que a empresa emitiu, você pode ter treinamentos lá que você participou, você pode ter os Olerites, como eu já falei, que comprovam a função, sua própria carteira de trabalho pode ter alguma informação a respeito dos riscos. Algum outro documento, sei lá, que você assinou e que você recebeu da empresa, pode ser importante. Então, tudo isso aí, você precisa levantar um histórico aí e levar no sindicato, levar no Ministério do Trabalho ou no advogado, que vai ser o próximo item ali que a gente vai falar. Contato com outros órgãos de fiscalização. Por exemplo, aqui na nossa região, nós temos um órgão que faz fiscalização nas empresas, que é o Sereste. Pode ser que o Sereste também tenha informações
a respeito da sua empresa que você trabalhou. Então, às vezes até o contato da empresa, como eu já disse, do mesmo jeito que o sindicato, o Ministério do Trabalho, o Sereste também pode ter o contato da empresa, de repente facilitar a sua vida. Às vezes você está aí procurando desesperado e a informação está facinha lá disponível, né, com a pessoa do Sereste. Então, o Sereste também pode ser uma opção. Outros órgãos fiscalizadores da prefeitura, por exemplo, sei lá, vários outros órgãos aí que tenham essa função de fiscalizar, que podem auxiliar você também nesse processo. Procura por antigos colegas de trabalho, isso é muito importante, porque o pessoal pode ser que tenha lá informações, pode ser que tenha pessoas que estão nas mesmas condições que você, mas ele de alguma forma já conseguiu informações. Então ele de repente pode te fornecer o endereço novo da empresa, se caso tenha mudado, ou um telefone de algum escritório que cuide do documento da empresa e assim por diante, tá bom? Então é muito importante isso. Procure, de repente, nos seus colegas de trabalho, né? Fale com eles e eles podem estar te ajudando aí. E assistência jurídica. Tem advogados especializados em previdenciário, direito previdenciário, só cuidam de aposentadoria, tem escritórios que só fazem isso. Então, quer dizer que eles já têm o caminho das pedras, vamos dizer. Muitas vezes, como eu falei, a empresa faliu, mas o advogado tem até o contato lá de um advogado da empresa, por exemplo, ou até mesmo do RH da empresa, de um escritório de contabilidade, alguma coisa, um escritório que está cuidando aí desse passivo, né, da empresa. Então, ele pode facilitar a sua vida e te ajudar nessa aquisição do PPP. Em último caso, o advogado é a pessoa que vai conseguir entrar com uma ação na justiça para requerer a sua aposentadoria. E aí, aqueles documentos que a gente falou lá, que você separou, que você tinha lá de histórico do seu contrato de trabalho, são muito importantes aí para o advogado. Então, por isso que nada do que a gente falou, todas aquelas etapas são perdidas. Foi no sindicato, o que você conseguiu lá? Guarda tudo isso. Foi no Ministério do Trabalho? Guarda. Foi nos órgãos? Guarda. E juntou os documentos na sua casa? Guarda tudo que você está fazendo, né? Foi até o INSS, conseguiu alguma informação? Guarda também. Hoje tem muita informação eletrônica, de repente você pode fornecer isso para o advogado. Então, todo esse histórico, você precisa estar com ele disponível para fornecer para o seu advogado. Você também pode procurar diretamente a Previdência Social. Muitas vezes a informação já está lá na Previdência Social, eles já têm a informação pelo nexo técnico da empresa, alguma coisa, ou a empresa já tinha feito o recolhimento, de repente, da sua insalubridade, e você já está lá com o seu direito à aposentadoria especial garantido no INSS. De repente está numa correria aí atrás de documentos e nem vai precisar. Então, também pode procurar o INSS logo no início do processo para pedir informações, orientações, né? Afinal de contas, é um tempinho que você vai perder ali e de repente pode cortar o caminho aí e pular muitas etapas dessas que a gente falou. Muito importante, que nem a gente já disse, você sempre guardar os documentos que você pega das empresas. Então, se você está assistindo esse vídeo e você não está em vias de aposentadoria ou não está em vias de pedir um benefício previdenciário, guarde os documentos que você tem das empresas que você trabalha, porque isso pode ser muito importante na hora de você se aposentar ou de você requerer um benefício, alguma coisa parecida. Vou me despedindo, peço para você que já se inscreva no canal, que deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão importante, tão presente na vida de todos nós. Muito obrigado, tchau!